Bem-vindos ao meu canal, canal do professor Martins de Biologia, Prof. Martins Bio. Vamos dar continuidade ao conteúdo, vamos falar de tradução gênica, os seus aspectos na montagem da proteína, a partir dos aminoácidos. Vamos comentar também sobre o código genético, ok? Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like, bata o sininho, que para nós é muito importante. Bem, para falar de tradução gênica, nós vamos direcionar, vamos dizer, manter o foco na produção de proteínas, tá? Então, porque nem sempre o RNA vai formar proteínas, ele tem outras funções, mas para esse assunto especificamente, nós vamos falar na produção de proteínas. Então, antes disso, para falar de tradução gênica, levando à produção de proteínas, nós vamos rever alguns aspectos que são importantes, tá? Em primeiro lugar, a regra de Chargaff permanece, só que agora estamos falando de RNA, então no RNA nós não temos timina, tem uracila. Então, nós temos adenina com uracila e uracila com complementar a adenina. Citosina e guanina, né, são complementares da mesma forma como ocorria no DNA, certo? Isso é uma revisão. Um outro aspecto importante é o seguinte: todas as informações para a administração, controle da célula e da unidade do ser vivo como um todo, todas as informações estão no DNA. Inclusive as receitas para a produção de proteínas, certo? Essas receitas são chamadas de genes, os genes. Então, olhando aqui o nosso DNA, tá? Aqui ele está condensado, porque ele está de divisão, eu estou desenrolando ele aqui, vejo aqui a minha estrutura helicoidal do DNA, nós temos aqui 3 pontinhos com genes. O gene nada mais é do que um segmento de DNA com informação para produção de RNA, certo? É isso, segmento de RNA com informação para produção de RNA. Muito bem. Então eu preciso encontrar no DNA os genes necessários para a formação das proteínas lá no citoplasma. Onde eu encontro o DNA? No núcleo. Onde eu vou produzir as proteínas? No citoplasma. Só uma observação aqui, o termo gene não foi criado pelo Mendel, tá? Foi criado por esse cientista dinamarquês aí, chamado Wilhelm Ludwig Johannsen, em 1909, tá? Não confundam aí os autores. Uma outra questão, eu acho que todos devem pensar é onde, né, se nós temos 3 bilhões de pares de bases, certo? Nós temos em torno de 25 mil genes, mais de 100 mil proteínas aproximadamente. Como é que a polimerase do RNA, que é a enzima envolvida na construção do RNA, que vai levar à produção da proteína, como é que ele vai encontrar? Como é que a polimerase vai encontrar o lugar certo, o gene certo para produzir aquela proteína? Então, as unidades de transcrição, certo? Tem uma região promotora e uma sequência de término que apontam para a polimerase do RNA onde tem que começar a transcrição e onde tem que terminar a transcrição. Então, a cadeia de RNA aqui, ó, ela está sintetizada, está pronta corretamente, conforme as sinalizações da região promotora e de sequência de término. Então, o RNA está pronto para sair do núcleo, passar pelo poro nuclear e chegar até o citoplasma. Muito bem. Então, isso é apenas uma revisão, tá, gente? Então, falando da transcrição ainda, tá? Depois nós vamos entrar na tradução. Nós temos aqui o nosso DNA, a polimerase do RNA, então, vai separar as 2 cadeias, certo? Essa cadeia aqui constitui o gene, ok?
certo? Então, essa cadeia que constitui o gene vai servir de molde para a formação do RNA. Esse RNA tem como açúcar a ribose, então a gente vai chamar de ribonucleotídeo. Aqui tem a cor vermelha, certo? O ribonucleotídeo. A outra cadeia, ela fica inativa, ela não vai ser usada nesse processo, certo? E o gene aqui, ele está determinando a ordem em que os ribonucleotídeos vão ser montados, até a formação completa do RNA mensageiro, certo? Aí a cadeia inativa e a cadeia molde, elas voltam a se unir. Detalhe, tá? Essa cadeia aqui, que nós estamos chamando aqui de inativa, ela é inativa para essa proteína que vai ser montada, mas ela pode ser molde para outra proteína a ser montada. Então, nós estamos vendo aqui a tradução propriamente dita, tá? Então, esse RNA mensageiro aqui, ele saiu do núcleo, passou pelo poro nuclear, né? Passou pelo poro nuclear, chegou no citoplasma, certo? Quem vai receber esse RNA mensageiro é essa estrutura aqui, esse organoide citoplasmático chamado de ribossomo. Ele tem duas unidades, uma unidade menor aqui e uma unidade maior aqui. Tem três sítios, melhor dizendo, tá? O sítio A, o sítio P e o sítio E, que eu vou falar depois. Tá? Deixa eu pegar um ponteiro aqui, certo? Vou usar o ponteiro. Muito bem. Está aqui o nosso RNA mensageiro, certo? Com os ribonucleotídeos aqui, ó, todos montados, alinhados, certo? Isso é uma informação gênica que veio lá do núcleo. Essa informação tem uma receita para a produção de proteína. Muito bem. Nós temos aqui os ribonucleotídeos, todos eles ligados, certo? Todos eles conectados. O ribossomo vai começar a leitura a partir do início, certo? Então vai começar a partir daqui, certo? O ribossomo vai fazer a leitura de 3 em 3 bases. Então ele vai ler as 3 primeiras, depois as 3 outras, as 3 e assim por diante. De 3 em 3. A cada 3 ribonucleotídeos, no RNA mensageiro, nós vamos dar o nome de códon. Códon. E aí vem a palavra codificação, tá? Códon. Aí, códon, ó, outro códon. Ele vai ler de 3 em 3. Muito bem. Eu também gosto de um outro paralelo, tá? Assim como eu gosto de usar a biblioteca para DNA, eu também gosto de usar o exemplo de uma fábrica. Vamos supor que o ribossomo fosse um operário, tá? Um construtor de uma determinada peça. Ele vai unir vários ligantes ali, certo? E ele precisa fazer a leitura de ler uma determinada orientação para construir aquela peça. Então, essa orientação é o nosso RNA mensageiro. Então, ele começa a ler sempre, o ribossomo lê de 3 em 3 bases. Então, ele vai ler aqui, ó, adenina, uracila, guanina. Então, de 3 em 3 bases, isso representa a informação para um aminoácido. Um aminoácido. Então, vou simplificar aqui, tá? Ele vai ler A ou G, ele pede, me consegue a peça para A ou G. Aí alguém vai lá e... Aí depois ele vai ler aqui, U. Uracila, uracila, uracila. Me dá uma peça para uracila e tal. E aí as peças vão chegando. Que peças são essas? Nós vamos dar o nome para essa peça, tá? É o aminoácido. Então, o ribossomo vai fazendo as solicitações e os aminoácidos vão chegando. Existe um responsável por trazer os aminoácidos. Esse responsável está aqui, ó, é o RNA transportador. Muito bem. Segundo aspecto aqui, que é importante nós frisarmos, tá? Como é que nós vamos saber que essa peça que chegou, que esse aminoácido que chegou, ele está correto sim ou não? Certo? Então, o RNA transportador, ele tem
certo? Uma ponta para checar, certo, gente? As bases complementares. Aqui, ó, olha só, tem uma ponta aqui. E essas 3 bases de RNA, do RNA transportador, nós vamos chamar de anticódon. Anticódon. Aqui tem o códon, aqui tem um anticódon. Então, a adenina do RNA mensageiro se encaixa com a uracila do RNA transportador. A uracila do mensageiro se encaixa com a adenina do transportador. E a guanina do mensageiro se encaixa com a citosina. Então, esse transportador aqui tem o aminoácido certo, que nesse caso é a metionina. Muito bem, vamos para o segundo aqui. Uracila, uracila, uracila. Ó, esse transportador tem a informação certa, então ele vai chegar aqui, ó. Olha só. Ó, adenina, adenina, adenina. E ele vai trazer também o aminoácido certo. Mas e essa codificação, onde ela está? Muito bem. Existe uma tabela, chamada tabela do código genético, certo? Que tem a codificação para cada um dos aminoácidos. Ok? Então é o seguinte, se na transcrição, vou voltar um pouquinho, tá? Se na transcrição a informação é reescrita em RNA, na tradução ela é traduzida do RNA mensageiro em aminoácido. Então, gente, tem uma tabela, tem uma codificação, certo? Então, olha só, se no RNA mensageiro tiver U, nós temos fenilalanina. Se a gente retornar aqui, olha aqui, ó, U, fenilalanina. Para ter certeza, o RNA transportador vai encaixar o complementar para saber que esse é o lugar certo. Isso é uma chave, é como se fosse uma chave. Vou pegar um outro exemplo aqui, metionina. Metionina, AUG. Olha aqui, AUG. Para poder saber se a informação é certa, UAC. E aí nós temos a informação correta. Ok? Então, está aqui a tabela do código genético. Olha só, gente. A tabela do código genético, com raras exceções, para mitocôndrias, algumas bactérias, com raríssimas exceções, melhor dizendo, tá? Ela é universal. Então, cuidado ao falar. O universal quero dizer o seguinte, é fenilalanina para mim, para um elefante, para um peixe, para uma árvore, para um sapo, para uma serpente. É universal, certo? Serve para quase todos os seres vivos, com raríssimas exceções. Então, não dá para dizer, eu não posso falar assim, o código genético daquele peixe, não, o código genético daquele peixe é igual ao código genético daquela ave, que é igual ao código genético da grama, que é igual ao código genético, e aí vai, e assim por diante. Certo? Então, o código genético ele é universal. Se eu tiver que falar do material genético de algum ser vivo, eu digo genoma, ou eu falo material genético dele. Eu não posso falar código genético, porque código genético é uma tabela relacionando códons com aminoácidos. E tem a ver com aquilo que está escrito lá no DNA, no gene. Certo, gente? Ok? Muito bem. Vou falar um pouquinho mais. Então, o ribossomo, vocês estão vendo aqui que ele vai seguir lendo e tal. Então, notem aqui, certo? Que existe um sítio chamado sítio A, tá? Também é chamado, aqui ó, sítio A, aminoácido. Eu vou dizer para vocês, ó, é um macete, é o sítio do aminoácido, tá? É o sítio do aminoácido. É o sítio de chegada do RNA transportador, certo? Que ele vem trazendo o aminoácido, tá? E o sítio P, que
que tem o nome de peptidil, vamos colocar assim, que é o sítio da proteína, tá? Onde vai ocorrer a ligação peptídica entre o primeiro aminoácido e o segundo com o terceiro com o quarto e assim por diante. Certo? Se estabeleceu, tá? Se estabeleceu não. Normalmente, A ou G é o códon iniciador, tá? A ou G significa metionina. Lembrem de uma coisa, tá? Metionina pode fazer parte como aminoácido da proteína ou não. Ele pode ser o iniciador e ser retirado, ou ele pode ser o iniciador e ficar, certo? Mas, invariavelmente, ele é o códon iniciador dessa transcrição, certo? Agora eu vou falar um pouquinho mais do código genético. Então, vocês podem ver aqui, ó, que a tabela ela é simples de montar. Então, eu tenho aqui UCAG, uracila, citosina, adenina e guanina, UCAG, certo? E depois, a terceira letra do códon, já que o códon é formado por 3 ribonucleotídeos, tá? A terceira letra está aqui, ó. UCAG, UCAG, UCAG. Então, o U está aqui na primeira letra, a segunda letra, essa aqui, está aqui. A terceira letra, ó, está aqui, ó. Essa é a terceira letra. O C é a primeira letra, ó, primeira letra. O U é a segunda letra, o C é a G, terceira letra, daqui, ó, o C é a G. Vou pegar uma mais central aqui, ó. A é a primeira letra, A é a segunda letra e U é a terceira letra, U, C, A, G. Mais embaixo aqui, deixa eu ver, aqui, G é a primeira letra, ó, primeira letra. Segunda letra, G, e depois U, C, A, G. Ok? Então, é assim que nós montamos a tabela do código genético. Não se esqueçam, código genético é uma tabela. Muito bem, eu estou mostrando aqui o ribossomo em intensa produção, tá? Então ele está aqui, subunidade menor está fazendo a leitura, está aqui a subunidade menor, está aqui o RNA transportador trazendo um aminoácido, tá? Então esse é o lugar de chegada, o sítio A, lugar de chegada do aminoácido, sítio P, lugar de formação da proteína, olha aqui a cadeia polipeptídica, ó, as ligações. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligações polipeptídicas, certo? Então está aqui a proteína em formação, por isso o sítio P, certo? E tem mais um sítio, tá? Atenção, mais um sítio. Esse aqui, o exit, tá? O sítio exit é o sítio de saída do RNA transportador da cadeia do RNA mensageiro e também saída do ribossomo. Tá? Então, o RNA transportador ele volta para o citoplasma e ele vai se ligar a outro aminoácido, certo? Então, esse é o sítio de saída do RNA transportador. Então, mais uma vez aqui mostrando, né, o ribossomo aqui produzindo, né, fazendo as ligações peptídicas. Olha aqui, gente, ó, ligação peptídica aqui e tal, montando a proteína. E eu queria falar para vocês que esse aqui é o início da tradução e esse é o final da tradução. Chegou no final aqui. Quando chega no final, existe um fator chamado fator de liberação. No fator de liberação, todos os participantes desse processo de tradução, eles são liberados. Então, a parte menor, também chamada de 40S, se separa da parte maior do ribossomo, voltam a se unir na próxima produção de ribossomo, de proteína, melhor dizendo. A fita do RNA se separa também, ela permanece no citoplasma, se houver a necessidade de produzir mais proteína, ou ela é recortada por enzimas, certo? Para que os ribonucleotídeos fiquem livres e possam formar outros RNA mensageiros.
e a liberação da proteína. Então, nós temos quatro elementos sendo liberados aqui. A proteína, 60S, 40S e o RNA mensageiro. Certo, gente? Muito bem. Um detalhe importante é o seguinte: se houver necessidade de uma produção muito grande de proteína, os ribossomos eles podem se unir em estruturas chamadas polirribossomos ou polissomos. Então, notem que eu tenho aqui, tá aqui o nosso códon iniciador, tá aqui um ribossomo começando a produzir proteína, tá aqui um outro com proteína mais adiantada, aqui tem outro produzindo mais adiantada, aqui já tem uma proteína formada e aqui o fator de liberação já funcionou separando as unidades. Então, os polirribossomos, eles aceleram a produção das proteínas em função das inúmeras unidades de ribossomos que chegam no RNA mensageiro para produzir a proteína. Outro detalhe importante é o seguinte: se eu tenho um ponto para começar a minha tradução gênica para produzir a proteína que eu quero, onde eu termino? Qual é o final? Então, eu tenho que ter códons, tá? Que são códons de parada, são placas de pare. Então, nessas placas de pare, essa placa de pare aqui, UAG, não leva à produção de aminoácido, não leva encaixe de um outro aminoácido. É um códon de parada, tá? Então, nós vamos voltar aqui para a nossa tabela de código genético. Nós temos aqui, UAA, UAG e UGA. Nós temos 3 códons de parada, três pontos finais. Nós vamos pensar o seguinte: eu estou escrevendo uma receita, né? Uma receita e tal, e eu cheguei no final, eu posso botar até aqui, ponto, chegou aqui, não coloca mais nada que esse aqui é o final, é o ponto final. Chegou no final da receita, certo? Então, nós temos aí o AA, o AG e o GA. Muito bem. Está aqui o nosso RNA transportador, certo, gente? Esse aqui é o local onde o aminoácido se liga. Esse aqui é o anticódon, tá? Que vai fazer a checagem para saber se aquele códon se encaixa com esse anticódon para ter certeza que é o aminoácido correto. Muito bem. Um detalhe a ser observado aqui é que a gente sempre diz que as duas colunas de DNA, elas estão em pareamento, né? Adenina com timina, timina com adenina, citosina com guanina. E o RNA é um filamento único. Mas aqui nós temos uma exceção. Pela estrutura tridimensional do RNA transportador, ele tem partes do RNA transportador que tem complementaridades de base. Aqui, U com A com U, A com O, certo? Então, nós temos aqui alguns lugares, nós temos a formação de uma segunda cadeia, como se tivessem 2 cadeias ligadas aqui, tá? Certo, gente? Não chega a ser uma estrutura igual do DNA, em que toda a estrutura do DNA forma 2 fitas ligadas e complementares por pontes de hidrogênio, mas em alguns pontos do RNA mensageiro são complementares, sim, na sua estrutura. Está aqui o nosso anticódon, que vai encontrar o códon no RNA mensageiro e vai entregar o aminoácido no sítio A do ribossomo. Então, gente, revisando então o conteúdo, o código genético tem um ponto inicial, A ou G, que significa metionina. O código tem um ponto final, o AA, o AG e o GA. Certo? Cuidado aqui, tá, gente? A tabela de código genético, se a gente fosse fazer um cálculo aqui, afinal de contas,
quantos códons eu encontro nessa tabela do código genético. Vocês vão dizer 64. 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64. Muito bem. Então, assim, nós temos que pensar que nós temos 3 stops, tá? 3 códons de stop. Então, 1, 2, 3. Então, eu vou tirar 3 do 64 e eu tenho 61 códons que levam à produção de aminoácidos, sendo que metionina é específico como iniciador, certo? Ao G. Mas ele faz parte do 61 porque eu posso encontrar metionina ao longo da proteína, tá? Então, dependendo do tamanho da proteína, vamos imaginar uma proteína com 1.200 unidades de aminoácidos. Eu vou encontrar muitas metioninas lá no meio, mas eu tenho que ter uma metionina no início, certo? Ela vai fazer parte ou não, dependendo da proteína. Muito bem. Então, os pontos finais são esses aqui. O código não é ambíguo, ou seja, não é para aminoácido diferente. O que eu quero dizer com isso, tá? O CU é para leucina especificamente. Mas eu tenho mais de um códon para o mesmo aminoácido. É verdade. Mas toda vez que eu encontrar CU, eu só vou encontrar a produção de leucina. Certo? ACU é só treonina. Eu tenho mais de um códon para treonina, é verdade, mas toda vez que eu encontrar ACU, eu tenho treonina, certo? O código é degenerado, é redundante. Eu posso ter mais de um códon codificando o mesmo aminoácido. Por exemplo, né, olhando a tabela toda, isso acontece frequentemente. Tenho aqui 2 códons para asparagina, tenho 4 para leucina, ou melhor, 6 para leucina. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Eu tenho 2 para serina, 4 para arginina, eu tenho 4 para serina, eu tenho 2 para fenilalanina e assim por diante. Certo? Então, o código ele é degenerado, ele é redundante. Ele não é superposto. Ou seja, eu não sobreponho, não tem uma informação que vai se sobrepor à outra. Não, o ribossomo vai ler esse, vai trazer um aminoácido, vai ler esse, vai trazer outro, vai ler esse, vai trazer outro. Não tem nenhuma informação que leve à sobreposição de outro. Não, ele vai ler um por um. O código é quase universal, como eu falei para vocês, e numa outra aula eu vou falar sobre essas exceções. Mas bactérias, algumas algas, alguns protozoários, mitocôndrias e cloroplastos têm pequenas mudanças. Por isso que ele é quase universal, porque mesmo as exceções, não é em toda a tabela, não. É só em alguns códons é que nós vamos ter algumas mudanças. Então, fazendo um resumo, né, do conteúdo, nós temos aqui o DNA não codificante, estão aqui os genes, está aqui a minha cadeia molde, que nós já falamos, a transcrição, eu tô fazendo uma reescrita do meu gene em RNA, estão aqui os códons do RNA mensageiro, certo? O ribossomo fez a tradução dessa mensagem aqui e produziu essa proteína que tem 4 aminoácidos. Triptofano, fenilalanina, glicina e serina. Esses 4 aminoácidos estão ligados por ligações peptídicas, formando o meu polipeptídeo ou proteína. O resumo de tudo que a gente falou até agora